Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O pecado de Davi em recensear o povo. Vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 24, como começa o texto. Tornou a ira do Senhor a se acender contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O rei chamou Joabe e deu ordem. Ele era comandante do exército e deu ordem: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. O objetivo era saber o número. O Brasil tem um programa de recenseamento integral de 10 em 10 anos, para conferir as projeções que o IBGE faz durante os anos intermediários. Mas já há várias décadas que não é feito um recenseamento integral. E sempre há, amostragens, e porque o recenseamento depende de um contingente muito grande de recenseadores. Davi sabia disso, por isso chamou o exército inteiro para fazer o recenseamento do povo. Mas em nossos dias, já há muito tempo, não é feito o recenseamento geral a cada 10 anos, por razões várias. Mas houve no último recenseamento, ainda que não tenha sido geral, mas houve uma surpresa tremenda quando se pensava que o Brasil tinha perto de 220 milhões de habitantes, o número ficou abaixo de 210. Aí deram uma ajeitadinha para ficar em 210. E ano a ano o IBGE vai aumentando um pouquinho, e quando completar a década, em 2030, pretende-se fazer um recenseamento geral para conferir. Mas já há muito tempo esse recenseamento não entra em favelas dominadas pelo tráfico, não recenseia moradores de rua, então não é tão geral assim. Mas mesmo onde eles vão, também há situações em que pessoas não estão em casa e eles têm que recensear, e eles dão um chute lá qualquer, uma estimativa que é feita. E há muito tempo nós vivemos de estimativas da população brasileira. O IBGE tem a função não só de levantar um número, mas inferir também outras variáveis, por isso o recenseamento precisaria ser geral, mas não é, ele é feito por amostragem. Então, quantos trabalham, quantos são menores, quantos são maiores, e enfim, uma série de outras informações que seriam úteis. Quantos são evangélicos, quantos católicos, quantos não têm religião, são informações que o recenseamento visa trazer também, não só o número. Mas isso tudo está sendo muito questionado no Brasil. Inclusive, muitos funcionários antigos, sérios e chefes do IBGE não estão concordando com a tendência ideológica de puxar a brasa para alguma sardinha, forçar certas informações. Por exemplo, aumentar o número de homossexuais na população. Isso aí é uma tendência, e a gente pode então ter certeza que esse número não é o número real, verdadeiro. Mas enfim, o recenseamento em nossos dias visa fazer levantamentos de muitas informações que seriam úteis. O recenseamento de Davi foi só para saber o número e nada mais. Claro
que o recenseamento que Deus tinha mandado fazer anteriormente no livro de Números, um no início, na saída do Egito, o segundo ano, e o outro já lá na chegada na Terra Prometida, já nos últimos anos. Esses 2 recenseamentos Deus mandou fazer, identificando cada família dentro de cada tribo, não só o número geral, mas identificando cada família, cada pessoa dentro da sua tribo. Esse recenseamento de Davi que eu mencionei em 2 Samuel 24, que também é mencionado em 1 Crônicas 21, é só para saber o número. E aí, logo após isso, o Joabe rebateu: ô majestade, era tio dele, o Davi era tio do Joabe, Deus multiplica esse povo 100 vezes mais e o rei fica satisfeito, mas por que o rei precisa saber esse número? A resposta foi: eu quero saber, eu sou rei, eu mando, eu quero saber o número. Então tá bom, eu vou obedecer. Levou pouco mais de 9 meses percorrendo todo Israel para saber esse número, e nem chegou a terminar, porque Deus agiu. Deus operou com praga para matar o povo, e Davi entendeu, sentiu bater-lhe o coração e reconheceu o pecado. Senhor, eu pequei, fui eu que pequei, não fique punindo esse povo, Senhor, pessoas inocentes, quem pecou fui eu, Senhor, seja a tua mão sobre mim. E aí várias coisas aconteceram que nos trazem lições preciosas também. Mas eu quero focalizar isto: levantar o número é pecado? Pode ser, em muitos casos pode ser pecado. Eu vou fazer um levantamento, afinal de contas tenho que fazer declaração de imposto de renda, fazer um levantamento do meu patrimônio, quanto eu tenho, isso pode ser pecado? Pode. Um líder de igreja, eu quero saber quantos são os que são membros diretamente e os seus familiares e agregados, aqueles que indiretamente estão debaixo da minha autoridade espiritual. Pode ser pecado? Pode. Você querer contar o número, seja do que for, você faz uma festa, faz uma reunião ao ar livre, um grande ajuntamento religioso, e você quer contar o número de pessoas. Isso pode ser pecado também. Tudo isso pode ser pecado. O pecado é tudo que o Espírito Santo nos convence de que é pecado. Qual é a intenção? Davi manifestou claramente a intenção: vaidade, só saber o número, eu quero saber o número. Interessante que o texto em 1 Crônicas 21 diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Em 2 Samuel 24 diz que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo e incitou a Davi contra eles. Afinal de contas, foi Satanás ou foi Deus? Isso acontece muitas vezes na nossa vida. O mal que está vindo sobre mim, afinal de contas, foi Deus ou está vindo de Satanás? O neopentecostalismo prega o seguinte: Deus é bom, só faz o bem. Agora, todo o mal é o diabo que faz. Se você foi roubado, é o diabo. Se você teve um acidente, é o diabo que fez você ter um acidente de carro, de moto ou o que for. Se você torceu o pé, foi Satanás. Se você ficou doente, foi Satanás. A doença veio de Satanás. É claro que isso não tem base bíblica. A gente encontra em muitos lugares o próprio Deus dizendo que ele fez isso. Isaías 45, 7, o Senhor diz: eu crio o mal, eu faço o mal. Em determinados momentos, por algumas razões, Deus está fazendo isto. Mas essa ideia neopentecostal de que Deus só faz o bem e Satanás é o responsável por todo o mal, isso é muito falho, porque isso exime o ser humano de responsabilidade. Ou seja, você está no jogo de pingue-pongue como uma bolinha jogado para cá e para lá, Deus e o diabo brincando com você, ou jogando, disputando a vera com você.
e Deus bate de cá, o diabo bate de lá, e aí o que vai acontecer? A bolinha vai para onde? Igual ping-pong. Não, não é assim não. Você não é uma vítima de uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Não é assim. A Bíblia traz outra realidade. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada acontece sem a permissão de Deus, inclusive o mal. Se Satanás é o promotor do mal, ele só pode fazer o que Deus permite fazer. Nós temos um compêndio de teologia sobre Satanás na Bíblia, que é o livro de Jó, ensinando o que Satanás pode, o que não pode e os limites que ele tem que atender para obedecer a Deus. No mais, nos evangelhos, nós encontramos também Jesus como soberano, como autoridade, e Satanás usando os demônios, mas só fazendo o que Deus permitia. Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Por algum tempo ele ainda vai ter uma certa liberdade com limites para poder fazer o mal nas pessoas que Deus permitir, que der legalidade. Então nós entendemos que o recenseamento era desejo de Satanás, sempre é desejo de Satanás, o mal, a vaidade, a soberba, mas naquele caso, Deus permitiu e deu liberdade a Satanás de perturbar o coração de Davi. Por quê? Porque, na verdade, quem estava querendo saber o número há muito tempo já era o povo. Por causa do pecado do povo, Deus incitou Davi contra o povo. Deus como que permitiu que Davi fosse convencido de que era bom recensear o povo. E quando Deus puniu e castigou aquele pecado, foram pessoas do povo que morreram. Davi quis que a mão de Deus pesasse sobre ele, mas Deus castigou o povo, provavelmente aqueles que já desejavam mesmo o recenseamento. Lições que ficam para nós. Nós não temos direito a nada, tudo que temos é graça de Deus, recebemos, por isso nós damos o dízimo em reconhecimento ao que Deus fez e faz por nós, entende? Nós queremos então ser fiéis a Deus naquilo que Ele nos dá, porque Ele nos dá tudo. Nós reconhecemos que tudo que temos é Deus quem dá, e por isso nos devemos a Ele e reconhecemos que tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, não é para nós ajuntarmos tesouros aqui na terra. A Bíblia nos diz para a gente ajuntar tesouro no céu, onde a traça não rói e onde a ferrugem não corrói. Ajuntar tesouros no céu, não aqui na terra. Portanto, quando você quer ajuntar muita coisa, saber o número e verificar a sua grandeza, querer se comparar com os outros, tome cuidado. Você está nessa situação beirando esse pecado do recenseamento, do número. O número é enganoso. E nós somos levados muitas vezes a sermos enganados pelo número. E Deus nos alerta, cuidado, o bem não vem necessariamente do número. Você não precisa de muito dinheiro para ser feliz. Tendo o que comer e o que vestir, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, estejamos contentes. Você tendo a certeza do pão de cada dia com Deus, você pode ser feliz. Não precisa ter muito dinheiro, grande salário, você não precisa ter um imenso patrimônio aqui na terra para ser feliz. Deus nos ensina, o bom é sermos contentes com aquilo que Deus nos deu e procurarmos ser fiéis no pouco, porque temos a promessa de Deus de depois nos colocar sobre o muito. Você tem sido fiel no pouco? Tem agradecido o pouco que Deus dá para você, ou você é daquelas pessoas que estão sempre reclamando?
do salário mínimo, da aposentadoria, do governo, do INSS, reclamando das pessoas à sua volta. Você está reclamando ou agradecendo? Vamos agradecer pelo pouco e nos alegrarmos pelo pouco que Deus nos dá. Essa é a chave e o segredo para sermos felizes, inclusive Deus nos considerar aptos para nos colocar sobre o muito. É sermos fiéis no pouco, mas cuidado com esse espírito maligno que tentou Davi, com a permissão de Deus, a recensear o povo. Cuidado com esse espírito de vaidade de números. Isso tem levado muitas pessoas à ruína. Não seja você uma dessas pessoas também.